palestra, eu falei, pô, Obrigado. sobre o que eu vou falar, né? O IAPSE. Eu tava assim, pô, é bacana de falar de Open Data, tal, não sei o quê, mas assim, o IAPSE é um evento mais, que a gente quer falar alguma coisa às vezes nova, enfim. Aí o Breno tava falando, pô, vamos submeter palestra. Eu tava começando nesse mesmo tempo a estudar um pouco sobre gráficos, né? Eu queria gerar gráficos de uma forma simples, baseada em tempo. E aí eu comecei a procurar no CPAN alguma interface que fosse simples para que eu, como programador, gerasse gráficos e conseguisse fazer pesquisas em time series. Bom, não encontrei nada no CPAN relativo a isso, até fiquei espantado, assim, da maneira que eu estava procurando. Eu encontrei bibliotecas em JavaScript, em outras pesquisa, consultei o pessoal na RC, aí comecei a desenvolver o estágio. Vou dar uma acelerada aqui, mas na realidade o que acontece é o seguinte, eu comecei a perceber que alguns clientes que eu atendo, e até na empresa que eu trabalho, que é muito simples você detectar comportamentos estranhos, assim, de chegar um dia para trabalhar, ter um monitor que tem vários gráficos me dizendo o que está acontecendo. Eu não quero ficar vendo log, não quero ficar vendo o comportamento dos usuários, não quero nada. Eu quero simplesmente bater o olho e saber, está tudo redondo, está tudo funcionando. Ou ferrou, né? E vamos ver o que está acontecendo. E com o tempo, quando você começa a montar esse tipo de monitoramento, aí você vê que tem um problema que aconteceu que não está aparecendo. Aí você vai lá e começa a criar uma mecânica para jogar aqueles dados, para gerar aquele gráfico. Mas eu queria uma coisa muito simples, trivial, que eu simplesmente, em poucas linhas de programação, implementasse. Eu não gostaria de ficar fazendo muita coisa, desenvolvendo um código para cada caso. Eu queria uma interface em comum. Aí tem dois caras que simplesmente, né, o Isaac Newton, por exemplo, né, que ele tem essa frase dele que é comum. Todo mundo que começa a falar de time series cita ele, por isso que eu não deixei de citá-lo, né, que isso, por mais que eles estejam falando para a ciência, é para negócios, né? É igual quando você, por exemplo, tem um negócio que você é responsável, você, por mais de testes, planejamentos, etc., uma outra coisa é a vida real, né? Quando está ali, o que está acontecendo? E você vai aprendendo muita coisa relativa a isso. Bom, então vamos lá. Onde que isso normalmente está vinculado? Onde que a gente vê esse tipo de gráfico? A gente vê muito na astronomia. Eu fiquei impressionado quando eu comecei a fazer esses slides, que esse assunto também é novo para mim. Qualquer intervenção que alguém queira adicionar, fiquem livres para opinarem. Mas eu entrei num site em Harvard que só tem teorias como que eles podem analisar o comportamento das estrelas. Aí eu comecei a ver, eles têm assim, comportamentos estranhos de uma estrela. Eu falava assim, pô, o que seria um comportamento estranho de uma estrela? Mas aí você começa a pegar as funções que eles utilizam para fazer time series, você fala, pô, é muito fantástico isso aqui, eu posso utilizar dentro do meu sistema. Por exemplo, eu tenho uma empresa que envia SMS. Então, o que acontece nela? Eu tenho alguns gráficos que me reportam a velocidade com que eu estou conseguindo enviar SMS pelas operadoras. E com esse tipo de gráfico, eu comecei a perceber que facilmente, quando uma operadora está me dando um delay maior, eu consigo já prever que eu vou ser xingado no meu suporte. Que algum cliente já vai começar a me falar alguma coisa. Mas aí o que isso é interessante? Quando o meu time series começar a apontar alguma coisa diferente, como um comportamento diferente da estrela, eu disparo um e-mail avisando os clientes. Olá, cliente. Estamos com um problema, mas é um problema, né, devido à operação, etc, etc. É muito melhor você falar primeiro para o cliente o problema do que esperar ele chegar com você com uma voadora, né? Então, assim, você vai começando a ver que em várias áreas, na medicina, em bolsa de valores, enfim, em várias áreas, todo mundo utiliza esse método para visualizar informações.
eu comecei a ver que as funções são muito similares para você detectar qualquer tipo de problema. Então eu falei, pô, aqui está começando a ficar interessante. Eu posso começar a estudar funções que são aplicadas em time series na astronomia para sistemas que eu utilizo, que eu desenvolvo, né? Bom, então antes da gente começar, eu vou mostrar alguns exemplos do Chart Clicker, que é um módulo em Perl para geração de gráficos, só para a gente ilustrar que tipos de gráficos que eu quero chegar. Tá, a gente tem um mais simples aí, que é baseado em linhas, ou seja, eu tenho um X e um Y, no qual eu vou ter ali as minhas propriedades e vou gerar o gráfico. Enfim, esse é simples. Esse é a mesma coisa, só que ele está somando, né? Em alguns casos é interessante. Eu tenho um gráfico de bar, no qual eu consigo comparar o que eu tenho aqui nele. Eu tenho a mesma coisa do stack, de que eu consigo somar os elementos de cada um dos elementos aqui. Tenho da área, enfim, a mesma coisa. Tenho esses das bolas, que vamos dizer assim, é um gráfico tridimensional, porque eu tenho 3 informações, né? A bolinha, além do x e o y, o tamanho da bolinha é baseado num outro valor numérico. Eu tenho esse candlestick que foi criado no Japão, quando os fazendeiros queriam vender arroz no mercado futuro. Aí eles criaram esse gráfico para acompanhar o mercado. Isso é utilizado até hoje no mercado financeiro. Quando esses candles aqui começam a ter uma similaridade ou formam uma linha, eles começam a detectar problemas que vai acontecer no mercado futuro. E foram os japoneses que criaram isso. Mas isso é muito aplicável em sistemas, em várias situações. Quando você tem mais de 4 elementos para analisar, 4 números para serem analisados. Porque você aqui não tem, você tem um X, o Y, né? Aqui você tem um candle, que ele é baseado numa fórmula, normalmente aqui é o menor valor e o maior. Ou, por exemplo, no Japão lá que eles utilizavam o valor da abertura do mercado embaixo do final, se esse valor um for maior que o outro, é preenchido ou não. Enfim, aí você pode aplicando regras, que quando você tem 4 números, 4 números que indicam uma informação, você consegue botar esse cara aqui e fazer análise em cima disso. Bom, o de pizza, e esse aqui também, é só maneira de visualizar que é diferente, mas é um gráfico bidimensional também. Bom, então o que significa uma série de dados aqui que a gente está baseado em tempo, né? É uma sequência de pontos que eles têm como intervalos uniformes, no qual eu vou separar as informações. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, devo ter quanto mais tempo? 15 minutos para falar? Cadê o Breno? E aí... Aproveita que eu tenho aí. Então, na realidade, eu tenho, vamos supor, eu tenho a cada 1 minuto eu vou ter uma caixa aqui para colocar informações, né? Ou seja, eu tenho um espaço, né, em cada uma dessas caixas de 1 minuto que eu vou começar a jogar informações nela. E o que eu queria? Eu queria uma interface simples e única, onde eu consigo jogar informações e eu consigo ler todas as informações que estão nela. Bom, e por que eu queria isso? Eu queria gerar estatísticas em real time, eu quero ver isso de uma forma na hora que as coisas estão acontecendo, eu quero uma forma fácil de efetuar um deploy, porque isso daqui é na UEL a gente atende uma empresa de telecom, que, por exemplo, eles têm mais de 150 servidores de Asterix. E eu precisava mandar uma informação do tipo de evento que esses servidores estão me enviando. Ou seja, eu precisava que o envio dessas informações fossem distribuídas, né? Não seja centralizado. Então, eu precisava de uma maneira que fosse fácil. Também não encontrei nenhuma maneira simples de se fazer isso. Então, enfim, a gente vai chegar num exemplo depois por conta disso. Enfim, eu queria suportar padrões abertos, uma maneira distribuída de fazer os dados e prover métodos, padrões e funções utilitários. Enfim, aqui é a motivação, né? Que, enfim, é fácil portabilidade, ou seja, eu posso utilizar no sistema de Asterix, um servidor web, enfim, onde eu quisesse utilizar, eu ia conseguir. Bom, aqui o que eu precisava de mais, que eu já expliquei na relação de gráfico, que eu precisaria, por exemplo, eu quero gerar gráficos em 3D, que é, por exemplo, o Candlestick, que eu tenho mais de 2 informações numéricas sobre um determinado elemento. Eu quero ter suporte a isso. Por quê? Porque
Quando você tem esses dados plotados num gráfico em linhas, e você tem duas comparações, você começa a visualizar que existe uma distância entre eles. Com essa distância que você começa a formular fórmulas em cima dele. Né? Você começa a identificar anomalias. Né? Por exemplo, na palestra do Warner, ele estava dando lá com um usuário, aliás, foi feito um deploy para um desenvolvedor que começou a dar muita falha de login. Então aquilo ali é uma anomalia. E eu quero ser, de certa forma, alertado disso. Eu quero que a minha interface também provê esse tipo de informação. Estou correndo, viu, Bruno? Bom, a arquitetura aqui dele é bem simples. Eu queria ser independente de storage. Hoje eu estou usando Redis, mas eu quero suportar qualquer banco de dados relacional, eu quero suportar o RRD. O esquema também modular, ou seja, o cliente ou o usuário, eu que vou definir qual que é o esquema de dados que eu vou receber. O engine também, que significa o seguinte, hoje eu tenho suporte a TCP, mas quero também ter um suporte a REST. E eu tenho um cliente que vai me enviar todas essas informações. Bom, convenções que eu comecei a utilizar e acreditava que eu precisava. Coleção de dados, ou seja, onde que eu vou armazenar essas minhas informações? Qual que é o esquema que eu vou definir? O período, isso tem que ser definido quando eu começo a iniciar a minha base de dados novos. Ou seja, eu tenho que definir qual que vai ser o período. Vai ser de 5 em 5 minutos, vai ser de minuto em minuto, vai ser de cada 15 minutos, vai ser uma vez por dia. Step and timestamp. Isso daqui é uma coisa que eu fiz, que eu acreditei que simplifica muito a implementação. Eu guardo todos as caixinhas que eu comentei são numeradas por step, ou seja, por cada caixinha tem caixinha 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é muito interessante quando eu quero resgatar as informações da minha base de dados. Mas quando eu quero inserir, é muito mais fácil mandar, por exemplo, isso em input time, né? Que daí eu consigo enviar sem ter que fazer o cálculo de qual que é a caixinha que está. A gente vai ver depois com alguns códigos de demonstração. Eu tenho um tipo de agregação, que hoje, por enquanto, está suportando só soma, né? Mas assim, já tem casos que você precisa multiplicar por uma fórmula, quando você recebe a informação, enfim. E os campos que você pode declarar. Bom, o engine que eu já tinha comentado ali. Os storage, eu tenho um tipo de chave, de tabela, e o RRD, que todo mundo já conhece, que é o MRTG que utiliza, né? Bom, mas o problema do MRTG, para mim, no caso, é que ele é um banco de dados fixo. Ele tem um tamanho fixo. Ele se utiliza de um sistema de buffer circular, né? Ou seja, ele cria o banco de dados previamente e já te informa qual que é o tamanho dele, você é obrigado a utilizar aquele tamanho. Enfim, por conta da disposição que ele cria. Bom, um esquema, um arquivo de configuração é muito simples. Você tem o nome da coleção de dados, o período que você está definindo, por exemplo, cada caixinha equivale a um dia, o tipo de agregação e os tipos de campo. Então você tem dois campos, o bar e o jazz aqui, que são campos que podem conter qualquer string, e um full, que é um contador de informações. Os comandos são simples, add para adicionar dados, get para restaurar e set para setar. Normalmente o que eu estou utilizando para sincronizar as informações. Bom, então vamos ir para a parte prática aqui. Para adicionar uma informação, por exemplo, na minha coleção de dados, eu vou colocar lá, vou adicionar na coleção full jazz bar igual a 1. Ok, 1. Quem conhece o protocolo do Memcached é muito semelhante. Add collection full bar jazz igual a 1, ele colocou 2. Quando eu não informo o timestamp ou step, ele assume que é do momento essa informação. Então aqui, como esse campo aqui é um enum, aqui eu estou informando que o full é um jazz. Aqui que é um whole, né, que contém 10. Ou seja, imagina o seguinte, eu poderia ter melhorado esse exemplo, né, com essas palavras, full jazz, bar, é vício, né? Mas aqui vamos supor que seja um evento login, né, aconteceu um evento de login.
O evento, login de novo, adicionei 2. Vamos dizer assim, logout, aconteceram 10, tá adicionando. Depois eu quero baixar, eu quero saber de collection o que tem no bar do tipo full jazz, em volta 2. O total de collection, porque eu não passei nenhum, ele vai somar desses dois, né? Bom, eu sei que eu estou correndo, desculpa, mas estou tentando acelerar. Bom, então o que acontece? Para você passar uma informação com timestamp, você pode adicionar uma collection aqui, determinar o tempo que dessa informação, né? E qual que é o valor dele. E você pode criar, e isso que é o mais interessante que a gente vai começar a ver aqui, a questão das caixinhas. Eu posso criar uma nova time series baseada em várias outras que eu já tenho na minha base de dados. E aí então começar a aplicar fórmulas em cima disso. Na realidade, era aqui que eu queria chegar. Aqui que é o diferente que eu gostaria de obter, né? Então isso significa o seguinte. Aqui eu posso buscar uma coleção de dados que o bar seja igual a jazz, que o timestamp seja de 1 até x, e eu quero saber o valor máximo de full. Então, ou seja, eu posso pegar vários timestamps, aplicar uma fórmula para buscar qual que é o valor máximo. A mesma coisa eu posso buscar o valor mínimo. Eu posso ir aplicando fórmulas nesse novo timestamp. E aí aqui eu posso somar, pegar a média, por exemplo, para gerar algum gráfico, e a distância. E esses aqui é o que, enfim, que eu estava chegando neles. Por exemplo, eu posso começar a gerar tendências, né? Então eu tenho as informações das minhas caixinhas, onde estão os dados, e eu quero saber o seguinte: me gere os próximos 5 etapas futuros baseado nas informações que já tem para trás. Para eu começar a visualizar provavelmente o que vai acontecer baseado no histórico. A mesma coisa eu posso começar a pegar algo anormal baseado nas caixinhas que eu estou selecionando. Essa nova time series, né? E também pegar, enfim, qual que é a frequência que eu tenho dentro dessas caixinhas. Bom, vamos lá. No server-side eu já tenho no repositório como gerar gráficos com chart clicker, isso já está funcionando. No lado do cliente é interessante agora trabalhar com JavaScript HTML5 para gerar os gráficos. Você pode utilizar, hoje eu tenho a interface TCP, mas você pode utilizar a interface REST também para fazer a requisição das informações e enviar. Bom, o projeto está aqui, ele tem acho que 6 semanas mais ou menos. Mas já tem acho que praticamente tudo isso que eu comentei implementado. Bom, sei que eu liguei o acelerador aí, não respirei direito, talvez não passei muito rápido, mas quem quiser conversar sobre ele depois, estou disponível. Opa. Eu vi que o projeto é incipiente ainda, 6 semanas, como você falou. Ano passado eu estudei muita coisa sobre time series, foi até ter o meu projeto final na graduação. Eu vi que você está usando RRD Tool, né? RRD, no caso. Não. Mas eu posso usar, é opcional. É opcional. Eu estou utilizando agora o Redis, porque eu não gostaria de utilizar essa base de dados com tamanho fixo. Entendi. Porque eu tive esse problema e você pode gerar tendências erradas usando o RRD. Porque ele vai apagando. E tem a ideia de média também, que você pode perder informação. Bom, eu queria conversar com você depois, beleza. Tem uns algoritmos. O meu problema maior com o RD é isso, que ele vai apagando todo o histórico. E eu não gostaria que isso acontecesse. Tem um algoritmo do mercado financeiro chamado Perceptual Important Points, que ele tenta extrair da sua base, da sua série temporal, quais são os pontos que visualmente são os mais importantes. Qual é o nome? Perceptual Important Points. Vou pegar com você. Eu implementei em Python primeiro, um projetinho rápido, só para ver beleza. como é que funciona. Tem conta no GitHub? Vamos. Tem uma versão em Clore também. Legal. Beleza, obrigado. É isso. O que
você está usando para fazer tendência? Não, hoje É hoje são testes pessoais, assim. Mas são formas, tem algoritmos diversos para fazer isso, né? E com a RD eu não consigo gerar essas tendências. Na realidade eu cheguei agora na parte do projeto que eu estou conseguindo trabalhar com essas funções, mas tem muita coisa. Igual eu te falei lá em Harvard que tem esse site, tem muito algoritmo de tendência. Mas a ideia é ficar isso modular, né? Você vai adicionando as funções baseado no que você quer, né? O pessoal do mercado financeiro, eles têm muita fé em alguns algoritmos. Realmente é um negócio meio... eu não quero utilizar para o mercado financeiro, na realidade são para outras coisas. Ele quer utilizar para o bolso financeiro. Tipo assim, como não ter suporte. Mas isso é muito interessante, esse tipo de coisa. Você conseguir ao máximo avisar seus clientes antes. Não, mas assim, uma forma que você talvez tenha um resultado muito poderoso de percepção para os clientes é você jogar isso num BI. Sim, tipo, jogar essas informações tratadas já. Então, eu até... Jogar ela numa base rolada. Então, mas eu não... A minha ideia aqui... eu estou tentando fazer uma coisa bem estúpida mesmo, assim, mais simples. Eu quero que seja muito rápida essa implementação e que tenha uma interface simples. Talvez no futuro... Só que você teria um salto, né? No sentido que você está entregando... Eu até estou lendo muita coisa de OLAP para tentar pegar para cá. Você ganharia o que está implementado no BI. Sim. É a parte que você agora teria que reimplementar, seria fazer um BI em Pro, que é legal. Sim, é muito válido. Tem alguns módulos que já dá para usar. Você teria já uma interface bem acabada. Sim. Então, mas a ideia é eu implementar a regra de negócio que eu tenho dentro do meu esquema. Mas claro, dá para fazer isso. Eu entendo o que você está falando, que é o ideal, ou enfim, é uma outra maneira de fazer isso. Pelo menos é mais preguiçoso. Mas assim, eu quero, eu estou nessa para aprender mais sobre o assunto, mas eu quero algo muito simples. Eu quero ter uma mecânica que eu tenho tudo na mão. Assim, quero conhecer bem agora. Talvez daqui um pouco fala, puta, que lixo isso aqui, deixa eu mudar para outra coisa, né? Mas por enquanto está sendo bem bacana. Eu estou usando em 2 cenários totalmente distintos. Um de telecom e outro de SMS. E está me atendendo muito bem. Por exemplo, o Asterix, eu só consigo enviar os dados se eu tiver um protocolo TCP para fazer isso, de forma eficiente. Então o Asterix fica jogando no stat aqui o tempo todo, para fazer informações e já gera o gráfico em real time para mim. Não, mas essa parte não seria substituída pelo BI, seria a parte da análise. Depois você tem as ETLs, aí você faz ETL em cima das séries armazenadas para jogar numa base rolada. Legal. Não é que o BI faria tudo. Só faria a parte da apresentação para o evento, gerar tendência, gerar... Eu vi que você falou que usa o Redis, né, atualmente para guardar os valores e tudo. Eu notei que você faz tem uns métodos GET ali que faz um processamento, né? Como que você está fazendo isso de maneira eficiente? Você busca tudo e processa no Pro? O Redis, eu costumo falar que o Redis não é uma base de dados ideal para nada. Mas ele quebra um galho tremendo na maioria das situações. Você tem uma velocidade de desenvolvimento muito rápida, que normalmente você soluciona o seu problema, vai ficar lá, mas é um bootstrapping excelente o Redis. Então assim, o Redis ele tem alguns métodos muito interessantes, né? Ele tem, por exemplo, para fazer isso, eu estou criando uma chave, enfim, tem lá uma maneira de criar essa chave, uma lista, enfim, e depois de eu baixar, baseado no nome, eu tenho uma função case ali que eu consigo baixar todas as chaves possíveis, então fica muito rápido. Isso está no Redis. Né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo a interface agora para o DBX Class, que é mapear isso para uma tabela mesmo. Mas enfim, agora estou estudando, vendo como que isso funciona lá. Mas o Redis é excelente para isso. Não, pois é, eu estava falando assim no sentido que, se eu entendi direito, tem um dos métodos seu que você fala assim, eu quero os dados de tal data a tal data. Sim. Só que a princípio no Redis você não tem como, né, você pega chave por chave. Sim,
Mas eu tenho um diretório benchmarks, depois você dá uma olhada. Os tempos são extremamente satisfatórios, assim, porque eu utilizo. Mas eu sei das limitações, seria muito... Eu acredito que até com banco relacional eu vou ter mais performance, dependendo do caso. Depois eu vou dar uma olhada no código lá. O que você faz é pegar tudo do Redis, então. Pega tudo e acabou. Hoje eu tenho lá uma interface de chave, estou fazendo a de tabelas e quero fazer do RRD também. Aí você escolhe... Oi? Maincache. Então, o Maincache, eu até estava escrevendo hoje, vindo para cá do Maincache, mas o Maincache para isso é extremamente péssimo. Extremamente péssimo. Por conta da forma que eu busco as chaves do Maincache. Seria correto. Com o Redis ele tem umas extensões que são interessantes nesse caso. O Redis também usa memória, não é? Sim. Então... Mas o Maincache, para muitas situações, é muito melhor, né? Mas o Redis ele tem tanta coisa nele ali que você desenvolve umas coisas, às vezes, você demorar muito tempo, muito rapidamente, né? Bom, beleza. Acabou, né? Beleza.